nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava, capítulo 6, Paz no Dia a Dia. O item de hoje é Sob o Domínio da Impermanência, onde o Lama diz: precisamos entender que quando fixamos referenciais e nos colocamos em marcha, ficamos sob o domínio da impermanência. Mas dia menos dia, aquilo que construímos, aquilo em que nos fixamos, vai se mover. É o que o Buda chama de experiência cíclica. Ou seja, iniciamos num ponto, fazemos tudo crescer e num certo momento aquilo volta a se dissolver e a produzir uma experiência de sofrimento, ansiedade e dor. Então vejam, pessoal, que quando o Lama começa a sua explicação, ele diz que tudo isso acontece, ou seja, esse sofrimento, essa experiência de sofrimento, ansiedade e dor, ela começa exatamente porque nós nos fixamos em determinados referenciais. Vejam que o tópico de hoje é sob o domínio da impermanência, né? Ou seja, tudo na vida está em movimento. Tudo, para qualquer lado para onde nós olharmos, né? Os astros do céu, as plantas, os animais, os minerais, os seres humanos na Terra, tudo está em movimento. Tudo está fluindo de alguma forma de acordo com a sua própria natureza. Então, o que causa ansiedade, dor e sofrimento não é esse fluir natural da vida, mas a nossa fixação. Porque se nós nos fixamos, significa que nós nos apegamos a algo. E esse algo pode ser tanto algo material, como também algo simplesmente mental. Por exemplo, conceitos, ideias, formas de ver o mundo, né? Nós nos apegamos a muitas coisas, nós nos fixamos em muitas coisas. Só que a fixação, ela é um movimento que tenta, por assim dizer, segurar, né, ou conter o fluxo natural da vida. E é óbvio que isso não é possível de se fazer. Então, para dar um exemplo bem simples e material, se nós comprarmos, digamos assim, um carro, né, com a ilusão de que ele jamais vai sofrer qualquer dano, que ele não vai se desgastar e que em algum momento ele vai se tornar inviável, ele não vai mais funcionar, se nós comprarmos com esse pensamento, pronto, nós já estamos fadados à dor. É isso que o Lama está dizendo aqui, né? Qualquer coisa que nós fizermos na vida, se nós fizermos achando que aquilo vai durar para sempre, né, nós já estamos fadados à dor. Por quê? Porque nós entramos com aquele pensamento de que isso aqui não posso perder, né? Esse tipo de coisa não pode acontecer. Só que nós não temos controle sobre isso, né? Então, a palavra normalmente que é utilizada pelos mestres espirituais para substituir essa palavra controle, que é fruto da nossa ignorância, é a palavra harmonia. O que nós podemos fazer é nos harmonizarmos com os movimentos da vida, né? Nos movermos de uma forma natural, com naturalidade. E para ser natural e seguir esse movimento da vida de forma natural, é preciso que não estejamos fixados. É preciso que entendamos aquela frase de Jesus quando ele diz que é leve o meu jugo e suave o meu fardo. Ou seja, temos que agir de maneira suave, temos que agir de maneira harmoniosa, sem querer que as coisas transcorram de acordo com a nossa forma de pensar e de acordo com os nossos desejos, né? Nós podemos até desejar, nós podemos até planejar, mas sabendo que a nossa visão é limitada e que na maioria das vezes, como já tivemos inclusive várias vezes a experiência, as coisas não ocorrerão da forma como nós imaginávamos que elas deveriam ocorrer. Então, o que nos poupa da dor é a não fixação, é a habilidade de desenvolvermos em nosso mundo interior uma maleabilidade capaz de se adaptar às circunstâncias que vão se manifestando momento a momento, né? A cada momento temos circunstâncias novas que requerem de nós novos pensamentos, novas visões,
novas habilidades. E o Lama segue dizendo: olhamos os seres ao nosso redor e as circunstâncias concretas em que estamos imersos a partir de nossas fixações. Quando surgem as dores, sentimos como se viessem de fora. Se estamos num jogo de futebol, não pensamos que a dor vem de estarmos fixados no campeonato. Pensamos que a dor vem porque o adversário fez um gol. Então temos alguém para culpar, temos um adversário. O fato de estarmos num campeonato pressupõe vitória e derrota, e é assim em tudo. Então aqui o Lama já colocou de maneira muito clara, com um exemplo que é bastante compreensível para quem, como nós, vive nesse contexto da cultura brasileira, né, onde o futebol é muito disseminado. Aqui fica muito claro de onde é que procede a dor que muitas vezes, né, o sofrimento que muitas vezes nos atinge, né? Quando o Lama diz aqui que o fato de estarmos num campeonato pressupõe vitória e derrota, isso é aplicável à vida também, né? Se nós estamos na vida olhando para o mundo e para os outros seres com o olhar do ego, que quer sempre ganhar e que jamais quer perder, né? Que quer sempre ser elogiado e que jamais quer ser criticado, toda vez que nós formos criticados, toda vez que nós perdermos, toda vez que os outros nos ignorarem, não reconhecerem nossas supostas qualidades, nós vamos sofrer. Mas o que causa o sofrimento não é aquilo que está acontecendo, não é o fato de nós estarmos sendo criticados, não é o fato de nós termos perdido algo, mas é o fato de que a gente não admite perder, é o fato de que a gente não admite a crítica, é o fato de que a gente não admite ser ignorado. Então é a mesma coisa do futebol. Se nós não estivermos dentro de uma paisagem mental de campeonato, não tem vitória nem derrota. Pode ter até o prazer de assistir o jogo, mas não vai ter vitória nem derrota se não tiver dentro de nós aquela paisagem mental da competitividade, né? De estarmos competindo uns com os outros. E às vezes até competindo conosco mesmos, né? Exigindo de nós que sejamos mais do que muitas vezes naquele momento nós podemos ser. E o Lama segue dizendo: se temos fixação por resultados e nos movemos incessantemente para produzir o que consideramos favorável, não entendemos que isto seja um problema. Achamos que as circunstâncias externas não foram suficientemente favoráveis para que tivéssemos êxito. Desejamos que as circunstâncias externas se transformem e fazemos um esforço incessante para que isto aconteça. Esse é um ponto bastante importante, porque o que o Lama está dizendo aqui? Como nós somos seres ainda muito voltados para o mundo externo e pouco conhecedores da nossa dinâmica interna, nós ficamos com esse tipo de comportamento que o Lama aponta aqui nesse parágrafo, ou seja, nós estamos sempre procurando e trabalhando assim incansavelmente para consertar, entre aspas, né, as circunstâncias que nós achamos que não estão tão favoráveis quanto nós achávamos que deviam estar. Então o que acontece? É um mecanismo muito perverso, né, onde a gente cria muito sofrimento para nós e muitas vezes para os outros seres também, né? Que é esse mecanismo de querermos, né, que o mundo se adapte a nós, que o mundo se adapte a nossos gostos, que o mundo se adapte à nossa forma de pensar, que o mundo se adapte àquela forma de agir que nós consideramos ideal. Mas aí nós precisamos lembrar de um provérbio chinês que diz que o ideal é o real e o real é o ideal. Ou seja, esse é o ponto em que nós podemos dizer que a nossa mente se tornou lúcida. É quando ideal e real se confundem. Porque aí nós começamos a olhar para o mundo, né, como a manifestação de uma inteligência suprema que está sempre trazendo para nós aquilo de que mais nós necessitamos naquele momento. Mesmo aquelas coisas que nós interpretamos como perda, como sofrimento e como dor, só se manifestam para nós porque daquilo nós estamos precisando naquele momento. E se nós tivermos esse olhar, aquilo não será mais um motivo de aflição, como a crucificação de Jesus, por exemplo, não foi um motivo de aflição para ele, não foi um motivo de sofrimento para ele. Por quê? Porque Jesus
era um ser liberto totalmente dos desejos do ego. Não havia nele nenhum mínimo resquício dessas preocupações mundanas, né? De querer, por exemplo, ter sempre prazer e de evitar a dor, né? De querer ser elogiado, não gostar de ser criticado, né? De querer ser reconhecido e não gostar de ser ignorado. Não, ele estava liberto disso. O problema de, por exemplo, não terem reconhecido a ele, Jesus, como o Messias que ele de fato era, né? Como o enviado que os profetas anunciaram ao longo de milênios, né? Até ele vir ao mundo, o fato de não terem reconhecido isso não lhe causava qualquer aflição, porque ele estava liberto dessa necessidade de reconhecimento. Ele não queria ser elogiado, ele não queria que lhe cobrissem de glórias, né? Ele já estava imbuído desse sentimento que só os espíritos purificados têm, que é aquela alegria de ajudar, mesmo aqueles que não o compreendiam. Ele estava alegre por estar ali, podendo deixar uma lição de luz para todos aqueles seres, mesmo para aqueles que estavam agredindo, que o estavam chicoteando, que estavam cuspindo nele. Não importava, isso para ele não o fazia sofrer. Ele estava imbuído dessa alegria de poder prestar um serviço à humanidade, né, de deixar um legado que ficaria por milênios, porque nós estamos aqui 2020 anos depois ainda usufruindo desse legado luminoso que Jesus nos deixou. E o Lama segue dizendo: os seres humanos estão sempre mudando alguma coisa em suas vidas. Tentamos mudar as coisas concretas ao nosso redor. Erguemos cidades, destruímos florestas, construímos estradas e unidades fabris e acreditamos que precisamos de mais e mais circunstâncias favoráveis. É interessante aqui, pessoal, a respeito desse parágrafo, a gente olhar para o nosso mundo de hoje, né? Nós seres humanos, né? Sobretudo hoje em dia, né? Nesse momento do século XXI, estamos mudando as coisas rapidamente, né? A todo momento surgem tecnologias novas, né? Surgem novas ideias, surgem novas descobertas, e nós continuamos aflitos, né? Continuamos aí vítimas de uma pandemia com a qual não conseguimos lidar, né? Por quê? Porque nós ainda não percebemos que não vamos encontrar a felicidade modificando as circunstâncias externas. A felicidade só vai ser encontrada através da purificação do nosso mundo interior, através da purificação dos nossos espíritos. O que traz felicidade é o equilíbrio interno, o cultivo dessas qualidades que vão enobrecer e elevar nossa mente, como a equanimidade, a compaixão, a bondade amorosa, a alegria altruísta. É isso que vai nos conduzir a essa felicidade que os mestres espirituais chamam de felicidade genuína. E chamam de felicidade genuína exatamente porque é uma felicidade que não se abala diante da modificação das circunstâncias. É uma felicidade que, olhando o mundo a partir de uma mente lúcida, olha para a impermanência e, ao invés de ver impermanência, vê liberdade. Porque o que é impermanência se não a liberdade para nós mudarmos as coisas? Se as coisas são impermanentes, significa que há a possibilidade de que elas sejam mudadas. Não estamos presos. Só que nós, ao invés de transformarmos a impermanência em nossa aliada, nós, através das nossas fixações, transformamos a impermanência em nossa inimiga. Por quê? Porque se estamos fixados, quando a impermanência nos atinge, nós nos entristecemos porque achamos que algo foi tirado de nós. Mas se nós não estivéssemos fixados, se nós estivéssemos com uma mente lúcida e um coração puro, nós olharíamos para essa mudança permanente do mundo e diríamos assim: que bom que as coisas mudam, né? Que bom que elas se renovam, porque a cada dia que eu acordo uma outra pessoa, eu acordo um ser renovado, eu acordo um ser aberto para o aprendizado ilimitado. E o Lama segue dizendo: também tentamos transformar a nós mesmos o tempo todo. Buscamos outras aptidões e novas qualidades. Tentamos transformar os filhos, a esposa, o marido, todos que convivem conosco.
Todas as coisas são vistas como favoráveis ou desfavoráveis. Sentimos-nos bem, sentimos-nos mal, sempre na dependência desses fatores. Aqui é interessante a gente pensar sobre essa primeira frase, quando ele diz: também tentamos transformar a nós mesmos o tempo todo, buscando outras aptidões e novas qualidades. A gente está dizendo aqui o tempo todo que é justamente a purificação do nosso mundo interior que vai nos levar à felicidade genuína, né? Então nós poderíamos perguntar: puxa, por que o Lama, de uma certa forma, está nos alertando também com relação a esse fato de tentarmos nos transformar a nós mesmos o tempo todo? Porque vejam que ele acrescenta a isso o enunciado de que nós estamos buscando outras aptidões e novas qualidades. Então aqui, quando ele fala de transformar a nós mesmos o tempo todo, é porque nós buscamos essa transformação de nós mesmos de uma forma ainda ignorante do ponto de vista espiritual. Por que ignorante? Porque nós achamos que essa transformação acontecerá através, por exemplo, da conclusão de um curso superior. Né? Aí a pessoa diz assim: nossa, eu vou passar no vestibular, aí vou me formar em medicina, aí vou ser um médico famoso, um médico competente, e aí vou ficar uma pessoa muito feliz, ganhar muito dinheiro, etc. Né? Então é a esse tipo de transformação que o Lama está se referindo aqui, ao dizer que ela também gera sofrimento. Por quê? Porque nós estamos achando que estamos transformando a nós mesmos, quando na verdade o que nós estamos fazendo é pegando o nosso próprio ego, né? Esse ego cheio de vulnerabilidades, né? Esse ego que é vulnerável à crítica, esse ego que é vulnerável ao fato de ser ignorado, e colocando uma porção de penduricalhos nele, né? Do tipo, por exemplo, um diploma superior, né? De nível superior, ou então um doutorado, um pós-doutorado, e aí quando a pessoa vem, às vezes, e se dirige a nós de uma maneira um pouquinho mais, ou menos, vamos dizer assim, respeitosa, aí nós já falamos: pô, com o que você pensa que você está falando? Eu sou fulano de tal, eu sou doutor em tal coisa, você tem que me respeitar. Ou seja, esse tipo de mudança que nós buscamos para nós mesmos não é uma mudança real, não é algo que purifique o nosso mundo interior, mas são apenas aquisições que só vão fazer nós ficarmos ainda mais apegados a esse senso de orgulho que nós já temos, né? De acharmos que de alguma forma somos superiores aos outros seres. Então é esse tipo de transformação que o Lama está dizendo aqui, que também não vai nos conduzir à felicidade, né? Não vai ser também transformando nossos filhos, nossa esposa, nosso marido, né? Ou todos aqueles que convivem conosco, que nós vamos alcançar a felicidade genuína. A felicidade genuína só vai ser alcançada quando nós purificarmos o nosso mundo interior. E aí nós vamos perceber, quando tivermos completado esse processo de purificação, que nós não precisávamos adquirir nada, nós não precisávamos de diploma, nós não precisávamos de casamento, nós não precisávamos de filhos, nem de esposa, nem de marido. Por quê? Porque a fonte da nossa felicidade já está dentro de nós. Né? Como diz Jesus, o reino divino está dentro de vós. Quer dizer, dentro de nós já carregamos a fonte de toda a sabedoria, a fonte de toda a lucidez, né? A fonte de toda a compaixão, a fonte de toda a felicidade. O que nós precisamos não é adquirir mais coisas, né? Não é conquistar diplomas, mas sim purificar essas nuvens de obscuridades que nos impedem de ver esse diamante divino que reside dentro de nós. E aí o Lama conclui seu ensinamento dizendo: temos uma espécie de impermanência interna. É como se trocássemos de time de quando em quando. A pessoa torce pelo Atlético, de repente muda para o Curitiba. E aí tudo fica ao contrário. Antes ela queria que todos torcessem pelo Atlético, agora pode até tornar-se inimiga dos antigos companheiros. Vivemos no incessante processo interno de transformação de referenciais. Na medida em que eles se transformam, olhamos ao redor com olhos diferentes e isto produz sofrimentos correspondentes. Então vejam que o Lama conclui o ensinamento dele nos mostrando que as mudanças que nós promovemos em nossas vidas sem lucidez, né, elas correspondem a esse exemplo que ele deu aqui do futebol. É igual alguém que torce pelo Atlético Paranaense, aí no caso, né, porque eu acredito que ele estivesse em Curitiba quando deu esse ensinamento, né? Então alguém torce pelo Atlético Paranaense e fala: não, esse time está perdendo demais, está me fazendo sofrer demais, vou torcer agora pelo Curitiba.
E aí ele vai descobrir que o Curitiba também ganha e perde. E o sofrimento segue o mesmo, né? Porque quando ganha tem aquele momento de felicidade passageira, mas logo depois perde e pronto, aquela felicidade se esvai, né? Então na vida nós fazemos assim também. É isso que o Lama está chamando a atenção. Nós fazemos uma coisa que ele chama de transmigrar, né? Então a transmigração ela não é uma transformação verdadeira. Ela é, por exemplo, aquele momento em que eu estou no emprego e começo a ficar enfastiado, entediado daquele emprego, né? Então eu falo, nossa, não aguento mais isso aqui. Vou fazer concurso e agora eu vou trabalhar naquele outro lugar e lá eu vou ser feliz. Aí estudamos muito, né? Estudamos pra caramba, conseguimos passar no concurso, tomamos posse no outro emprego, aí passados alguns dias, às vezes até no primeiro dia mesmo, eu falo, nossa, mas aqui também tem gente chata, aqui também tem isso, aqui também tem aquilo, e a gente percebe que nós só transmigramos, ou seja, saímos de um conjunto de referenciais aos quais estávamos fixados para nos fixar num outro que também não vai trazer felicidade para nós. Então, a conclusão desse ensinamento, aquilo que nós poderíamos dizer ou afirmar como seu resumo, é que nós não deveríamos achar que vamos encontrar a nossa felicidade em alguma espécie de terra prometida, né? Não existe uma terra prometida onde todas as coisas vão funcionar bem. Existe sim a possibilidade de nós nos tornarmos seres sábios que não perdem o seu equilíbrio e, portanto, não perdem a sua felicidade, mesmo quando as coisas não estão funcionando bem. Então, a grande questão é nós abandonarmos de vez essa ilusão de que em algum momento nós vamos conseguir fazer com que as coisas funcionem perfeitamente e passarmos a trilhar esse caminho que nos conduzirá à habilidade de conviver com tudo, né? Tanto com a alegria como com a tristeza, tanto com a vitória como com a derrota, tanto com a luz como com a sombra, né? É aí que sim que nós teremos achado a verdadeira felicidade, porque aí nós conseguiremos ter integrado o mundo, que não será mais um mundo visto por nós como uma dualidade, né? Como um mundo onde tem bem e mal, mas sim um mundo e um universo olhado como uma grande unidade que expressa em todos os momentos, em todos os lugares, a sabedoria incomensurável de Deus, a sabedoria incomensurável de leis perfeitas, de princípios harmônicos que estão a todo momento nos impulsionando a ampliarmos a nossa visão, a expandirmos os nossos corações, de modo a penetrarmos na profundeza da nossa essência e aí sim encontrar aquela luz que nos trará um equilíbrio imperturbável e uma felicidade imperecível.